Olá a todos, nós vamos continuar mais um pouco por aqui com algumas reflexões. Nós terminamos aquele estudo maravilhoso, né, das marcas de mulheres marcadas por Deus, que é um livro da pastora Ângela, que foi publicado então pela Confederação Metodista de Mulheres. E é um livro maravilhoso e que nos ajuda a perceber qual é o nosso papel como filhas, como filhos, como servos, como servas de Deus no mundo para testemunhar e servir como discípulos e discípulas. E nós vamos então refletir mais alguns aspectos destas marcas e desse chamado. Eu vou ler um versículo, 2 versículos, e em seguida nós vamos orar. O versículo está lá em João 15, o versículo 8 e o versículo 16. O versículo 8 diz assim: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Versículo 16 agora. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem-se uns aos outros. Eu li o 17 também. Vamos orar. Paizinho Santo, nós bendizemos o teu nome, nós te adoramos e pedimos a tua presença aqui agora conosco, através do teu Espírito Santo, para ministrar aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco e usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor, e envia então a tua palavra ao nosso coração e à nossa mente. Nós te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Quando nós falamos em testemunho, a gente lembra sempre, né, do id. Aquela palavra, então, que nos convoca a testemunhar a respeito do Senhor Jesus. E nós vivemos, ao mesmo tempo, 2 aspectos dessa presença de Cristo em nossa vida e também deste mandado de testemunho e serviço. Ao mesmo tempo que nós somos filhos, nós também somos servos. Engraçado que quando Jesus quis explicar isso, ele foi bem claro. Ele explicou assim: eu já não vos chamo servos, mas vos chamo amigo. E também disse: mas vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, a coisa é séria. Nós temos, sim, direitos de filhos, como a promessa da vida eterna e do reino de Deus, que Ele ia nos preparar lugar. Mas nós também temos uma comissão, nós temos um dever, né, como servos, que é pregar o Evangelho através do testemunho e do serviço. Porque palavras vão com o vento e muitas vezes o serviço no reino de Deus é o que grita mais alto como testemunho. E nessa missão, então, que Deus nos dá, a gente tem que se sentir privilegiado, porque os anjos gostariam de fazer esse trabalho.
mas Deus nos deu essa honra de podermos servir, de podermos falar, de podermos viver e trabalhar pelo reino de Deus. Na verdade, se a gente analisar bem, por que é uma honra? Porque, na verdade, Deus não precisa de nós. Deus é onipotente e Deus tem seus anjos que Deus dá ordem a eles e eles executam. Eles foram criados para isso. Mas nós, como filhos, né, recebemos esse privilégio de poder fazer essa obra de testemunho e serviço. E não é algo que seja pesado, porque quando Deus nos manda ir, Ele nos capacita. Se nós olharmos na palavra de Deus, né, lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, nós vamos encontrar, em 1 Coríntios 12, nós vamos encontrar Paulo falando sobre os dons e o porquê dos dons, né? Então, nós recebemos esse comissionamento, mas, na verdade, juntamente com ele, nós fomos capacitados para trabalhar na obra de Deus, no reino de Deus, com os dons, né? E, às vezes, a gente entende somente que nós recebemos dons para trabalhar dentro da igreja. Mas o id não é ir para a igreja, é sair como igreja, né? E às vezes eu penso, fico analisando, né, na nossa vivência dentro das comunidades evangélicas, dentro das comunidades cristãs, que a gente acaba se acomodando e ficando ali, fazendo cultos, fazendo trabalhos, atividades, e deixamos de fazer o que realmente Jesus espera de nós, que é ir buscar os que estão lá fora, é trabalhar com os que estão no mundo, e às vezes carecendo de uma palavra, de uma ajuda, de um afeto, de um aconselhamento, tantas coisas, né? E às vezes a gente se acha incapaz de fazer isso. E realmente nós não somos capazes, nós somos capacitados. E quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus através dos dons que Ele distribui. Às vezes também a gente observa o trabalho de alguém que a gente admira, de um irmão, e a gente pensa assim, bem, eu queria fazer isso, eu gostaria de fazer como determinado irmão faz, mas o seu trabalho, pode ter certeza, o seu trabalho é seu. O do irmão é do irmão. Se ele está fazendo bem, glória a Deus, é porque ele foi capacitado para isso. E se você descobrir qual é o trabalho que você deve fazer, logicamente que você também fará muito bem e com excelência. Às vezes, o que nos falta é conhecer qual é o nosso dom para o trabalho e para o serviço. Muitas vezes, nós não entendemos bem o que Deus espera de nós, porque nós não temos esse discernimento de saber o que é o trabalho do reino para mim e para você. Mas não tenha dúvida, se nós procurarmos o discernimento através da leitura da palavra, através de aconselhamento com os irmãos que já tenham mais experiência, nós saberemos exatamente qual é o nosso dom e o que é o trabalho que nós deveríamos estar fazendo. E muitas vezes nós vemos também pessoas dentro das igrejas
com serviço acumulado, com muitas atividades para realizar. E pode ter certeza, se tem irmão dentro da igreja com muita coisa para fazer, é porque alguém está deixando de fazer o dele. Porque a Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo. O cabeça é Cristo. E os membros, eles têm o quê? Eles têm funções. Então, se algum membro do corpo de Cristo está sobrecarregado, é porque algum membro do corpo de Cristo está deixando de fazer a sua função. E isso, às vezes, me preocupa. E talvez devesse preocupar você também, ou você talvez não pense assim por algum motivo, mas se nós estudarmos bem a palavra de Deus, se nós analisarmos bem os dias que nós temos vivido, nós vamos perceber que nós temos tido mais vontade de ser filhos mimados, do que cumprir a nossa função honrosa de servos do reino de Deus. E isso que eu estou dizendo é alguma coisa que já há algum tempo me preocupa. Uma vez até eu conversei com um pastor e ele falou: Shirley, você não esqueça que você é filha. E o filho, realmente, ele é muito amado. E o servo também é. E você tem que se ver das duas maneiras ao mesmo tempo. Como filho amado e como servo querido, como amigo de Jesus. Como ele explicou que seria. E é assim. Nós temos, sim, que entender, temos que ter disposição para o serviço e lembrar que Jesus falou para a gente: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque às vezes a gente fala assim: ai, mas mexer com essas coisas dá muito trabalho, muito aborrecimento, não é verdade? Ah, para quê? Ah, eu vou só frequentar mesmo. Ah, eu não quero fazer. Ah, eu já faço o que me é possível. Eu me lembro uma vez, na escola dominical, que eu fui conversar com um irmão que era bastante capacitado e pedir ajuda, né, para o trabalho da escola dominical. A gente estava precisando de mais gente para trabalhar com os jovens, com os adolescentes, e eu fui conversar com esse irmão. E ele me disse assim: quando eu me aposentar, eu vou pegar cargo na igreja, por enquanto eu não posso. E aquilo me deixou um pouco chocada. Eu na hora, eu acho que não me lembro, talvez nem tenha falado nada, mas eu nunca mais esqueci aquilo. Porque, na verdade, nós vamos vivendo, nós vamos trabalhando, né, para o nosso sustento, e vamos trabalhando para o reino. E ao mesmo tempo, porque se nós esperarmos a nossa aposentadoria para a gente começar a fazer alguma coisa para Deus, na verdade, nós estamos apresentando para Deus o quê? O resto? Aquilo que sobrou de nós? Então, tudo isso que eu estou falando são reflexões. Eu, de maneira nenhuma, quando falo alguma coisa, eu penso em estar ensinando. Eu penso que eu preciso ser ministrada juntamente com vocês daquilo que Deus espera de nós. Por isso eu digo, são reflexões. Quando nós estávamos fazendo o estudo da pastora Ângela, eu fui tremendamente ensinada e por isso eu pude refletir com vocês. E agora também, eu espero que nós possamos fazer reflexões sobre a nossa fé, sobre a nossa postura, sobre os nossos posicionamentos, sobre o que Deus espera da igreja
e o que a igreja espera de mim, o que no mundo eu posso realizar e o que eu preciso pedir para Deus de capacitação para obedecer o ID. Porque também não é assim, sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Nós temos que ter certeza do nosso chamado. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus faz as coisas com perfeição. E nós precisamos, então, entender tudo isso para a glória de Deus. Eu gostaria que vocês lessem todo o capítulo 15 de João, né, para uma reflexão mais profunda a respeito do testemunho, do serviço, de quem manda, de quem obedece, né, e das certezas que nós precisamos ter ao abraçar algo que Deus nos manda fazer. A certeza de que não é por nós, nem para nós, mas que é por Deus e para o reino. Né? E nós, como filhos e filhas de Deus, nós fomos marcados para isso. Porque quando se fala em dom, cada um tem o seu jeitinho. Coisas que eu faria, talvez não seja aquilo que você faria bem. Mas aquilo que você faz é exatamente aquilo que eu não consigo fazer. Por isso nós somos corpo. Cada um na sua função, cada um desenvolvendo o dom que Deus lhe deu, com o seu jeitinho, com a sua sabedoria que é ímpar, que nós somos pessoas que são diferentes. Às vezes o que alguém pensa com facilidade, alguém desenvolve com facilidade, é exatamente a dificuldade do outro. Né? E muitas vezes a gente se espelha em alguém que a gente nunca vai ser como aquela pessoa. E graças a Deus, né, que a gente não é igual, nós somos diferentes, nós temos peculiaridades maravilhosas, somos seres totalmente diferentes, mas todos igualmente capacitados, igualmente amados e igualmente chamados, né, para desenvolver um trabalho no reino de Deus. E é sobre essas coisas que eu gostaria, né, de estar, como que eu posso dizer, compartilhando, pensando, refletindo profundamente e procurando na palavra de Deus nestas próximas reflexões, nesses próximos encontros nossos por aqui. Eu queria apenas falar mais um pouquinho sobre a questão do testemunho também. O que é um testemunho? Um testemunho, então, ele é uma ação. Testemunho é ação. Então, não dá para testemunhar por pensamento, por osmose. Testemunho é ação. É durante a minha vida, durante aquilo que eu sou, durante aquilo que acontece, que eu vou testemunhando a minha fé e o meu compromisso com Deus. O testemunho, ele acontece na vida que se encosta, que se trabalha na outra vida. Isso é testemunho. Porque às vezes a gente acha que testemunho é eu simplesmente contar um fato que aconteceu comigo. O meu testemunho é a minha postura de vida. Porque as palavras, elas se perdem, principalmente quando as palavras não combinam com as ações, não é verdade? E isso a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes o nosso testemunho não é efetivo, porque as pessoas ouvem uma coisa e observam outra, né? Lembrando que a gente nunca deve julgar o outro, né?
O único que pode nos julgar é Deus, porque Ele conhece lá dentro o nosso coração. Mas a gente tem sim que prestar atenção na nossa postura diante das coisas de Deus, diante do reino. E o testemunho também é um compromisso que nós temos. Por que um compromisso? Porque, na verdade, foi um mandado, foi uma ordem deixada, né, por Jesus. Quando ele foi, ele disse que a gente deveria ficar, ele orou e disse ao Pai, não lhe peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós fomos deixados aqui por um motivo. E qual é o motivo? Para que aqueles que ainda não conhecem tenham chance de conhecer. Porque senão todo mundo que tivesse aceito Jesus teria subido com ele, né? E quem ficaria aqui e como o evangelho chegaria em nós, né? Que fomos sendo alcançados conforme as pessoas foram pregando a palavra de Deus. Então, são essas reflexões que eu gostaria de, nesses próximos vídeos, nós pudéssemos fazer junto. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar, né, fazendo esses vídeos, mas eu digo, não é fácil, é uma luta. Às vezes eu me sinto totalmente incapaz, mas sei que Deus tem me usado, porque eu recebo alguns retornos de pessoas dizendo que foram tocadas, e por isso eu mesmo tenho me desafiado a continuar. Mas não é fácil. Mas eu sei, tenho comprovação disso nos últimos vídeos, de que Deus tem trabalhado, primeiramente em mim e depois naqueles que ouvem. E eu gostaria que também, nesses próximos vídeos, a gente pudesse ir refletindo juntos, sendo ministrados juntos pelo Espírito Santo de Deus e levando a sério o que Deus tem falado conosco. Pois eu acredito muito que tudo que Deus espera de nós, que nós sejamos filhos de Deus, buscando outros filhos para o reino. E que a gente entenda que ser cidadão do reino é uma honra. E uma honra que não foi dada só a mim e a você. Foi dada a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. E muitos não creem porque não conhecem. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê seriedade, que nos dê compromisso. E que nos próximos vídeos, eu disse que ia deixar uma apostila, mas eu ainda não consegui organizar. Então, eu vou, essa semana, organizar, vou deixar lá, pelo menos, as passagens que a gente vai usar e algumas coisas importantes que precisam ser lidas e reforçadas, porque eu sei que por aqui o vídeo precisa ser mais curto, precisa ser mais rápido e a gente não tem tempo para fazer uma coisa mais prolongada. Então, por hoje nós vamos encerrando, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós levemos a sério tudo aquilo que Deus espera de nós. E que a gente possa, então, como filhos que nós somos, amados, agradar o nosso Pai e obedecer, né, o que o Senhor Jesus espera de nós. Então, um beijo e até mais.